Ele está conectado para passar ou não? Tá. Pessoal, o Alder, então, aí, está de volta, falar um pouco da gente de finanças. Obrigado aí. Imagina. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sempre é uma alegria grande voltar para cá. Faz 8 anos que eu estava aí nessa cadeira e parece que foi ontem. E é legal demais ver essa carinha de todo mundo aí curioso. O que eu vou falar sobre dinheiro? O que é você para falar sobre dinheiro? O que você veio contar para a gente aí? Antes de mais nada, eu vou contar o porquê da aula, né? Quando eu estava no R4, tinha as revisões, né? Tem ainda as revisões. Eu lembro que o professor Marcelo, ele me deu uma terceira data, assim, para fazer. Eram 2 revisões, não sei se são 2 ainda por ano. Eu uma terceira data. Eu fui lá, pesquisei, estudei e tal. Falei, professor, eu tô meio sem ideia, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e eu tô no... Nossa, é a terceira aula que eu vou dar para você, vou dar a terceira revisão que você vai fazer? Não. É o seguinte, já está marcada a aula, você não quer conversar sobre essas coisas de finanças que você gosta? Então tá bom. Então começou daí. Foi uma desorganização nossa, que eu falei, então eu sempre gostei desse assunto por N motivos, e aí, a partir do R4, que eu começou a compartilhar um pouco com cada um da residência, na época, né, os meus colegas, e depois, quando eu saí da residência, com quem está na linha aí de frente. Então, o motivo pelo qual me fez falar sobre finanças é um motivo mais nobre do que dinheiro em si. Foi a percepção que eu fui tendo com o tempo de quão importante é uma organização pessoal financeira em relação à sensação de bem-estar, sensação de realização pessoal. Na vida, acho que muitos de vocês já devem dar plantão fora, né? Você vê, às vezes, que tem pessoas que, dependendo do que a vida foi para lá e para cá, e o que acontece é que, às vezes, a pessoa tem que trabalhar uma carga horária muito maior do que ela gostaria, ficando longe de quem ela ama. E um cansaço, uma estafa, que isso muitas vezes tem um impacto direto na qualidade de vida de cada um. Então, o motivo veio dessa preocupação de saúde mental mesmo, da gente ter algumas premissas bem alinhadas para, a partir disso, sim, cada um fazer a sua escolha, mas que não seja uma escolha às cegas. E aí veio, no primeiro momento, finanças para intensivistas e depois expandiu para médicos. Essa aula acabou tendo umas mudanças ao longo do tempo e eu trouxe a original para vocês, que é o formato original. Pulo do gato, na verdade, é muito mais algo simples, é um pulo do gato para sempre a gente ter atenção com aquilo que é mais importante para a gente, né? Então, assim, em 5 segundos, pensa no que é mais importante para vocês. Normalmente é família, é amigos, é ciclo social, algum esporte ou hobby que cada um gosta de fazer. Independente do que cada um gosta, uma variável comum é tempo. Precisa ter tempo para você se dedicar a essas pessoas, tempo para se dedicar a alguma atividade que você goste. Então, e daí esse é o motivo principal para a gente conversar um pouco sobre a nossa organização de tempo e finanças. E falar sobre dinheiro, a nossa tradição cultural, religiosa, parece uma coisa feia, né? Parece uma coisa mesquinha você falar sobre. A gente tem uma formação que vem conosco que separa muito a profissão da palavra ganhar dinheiro. E eu acho que é uma coisa à parte inerente de qualquer profissão, independente de qual seja ela. O primeiro ponto é isso, não colocar isso como um fim, não é isso. Mas isso é um meio, isso é todos nós passamos por boletos, passamos por compromissos financeiros, passamos por sonhos que precisam de dinheiro. Então, é importante a gente se organizar para tal. E quebrar tabu, né? Essa parte que eu acabei de dizer é parte integrante de qualquer vida profissional. Lembrem sempre que vocês são como se fosse uma empresa. Vocês têm um fluxo de caixa. É o primeiro ponto. Sempre pensem em vocês como algo anual. Muitas vezes você tem um carro que você paga IPVA no começo do ano, não incide o resto do ano. Para quem tem um apartamento ou paga aluguel, paga IPTU umas 10 vezes ao ano, não 12. Então a gente tem que tomar cuidado de sempre pensar o nosso fluxo de caixa como algo anualizado. Esse é o primeiro ponto para a gente sempre ter cuidado, porque tem coisas que são anuais, não necessariamente mensais. E isso exige uma visão de longo prazo. Parece meio chavão, a gente vai chegar lá, mas a variável tempo é a mais importante de todas em qualquer tipo de construção de patrimônio, qualquer tipo de construção de organização financeira. Para isso, a gente precisa de 2 coisas que todos vocês aqui, para chegarem onde vocês estão, vocês tiveram. Disciplina, um foco, uma forma de chegar até lá, uma forma de estudar, uma forma de se dedicar a alguma coisa.
Muito bem, lembrar que é o seguinte, Brasil, último dado que eu peguei de 2021, do PNAD. Lembrar que eles estimam não, é um interrogatório que se faz e tem base na Receita Federal. Tá? E a gente sabe que 1% mais rico do nosso país, na ocasião, não está ajustado isso pela inflação nesses 3 anos, é em torno de 15 mil. Vocês sabem bem que com uma carga horária baixa, a maioria dos médicos brasileiros no setor privado, o público varia bastante de estado para estado, de cidade para cidade, mas é uma carga horária básica de 40 horas por semana, nós estaremos nessa faixa. Então, a primeira coisa que é importante cada um ter em mente é o seguinte, o conceito de riqueza ele é muito relativo, porque ele é comparativo. E essa é algo importante em relação a que cada um vai olhar para o lado ou olhar para si mesmo. Mas, de todo modo, nós temos um referencial, Brasil, como um país pobre, em que, no início da carreira, todos nós temos a condição de ter um ganho bastante satisfatório. Para os intensivistas agora, a peculiaridade financeira da carreira. Tem algumas especialidades que você já começa ganhando bem e se mantém o ganho depois, ao longo do tempo, ele é menor. Isso tem um lado bom, que logo no começo da sua carreira você já tem acesso a um salário, uma remuneração bastante interessante. E um lado não tão bom é que a tua progressão ao longo da tua carreira ela vai ser um pouco limitada. Eu estou falando de todas as equipes hospitalares de retaguarda. Intensivista, anestésio, rádio, não radiointervenção, radiodiagnóstico, tem o mesmo perfil, tá? Lembrar que é importante a busca desse equilíbrio. Qual o tempo que eu vou dedicar às pessoas que eu amo, que foi a primeira pergunta que eu fiz para você, e o tempo que eu vou dedicar à vida pessoal. Qual o padrão de vida que é adequado para a fase que eu estou? Uma frase que eu sempre comento com todos, que não é minha. Vou bater aqui, vai ficar ruim. Que não é minha, mas é uma frase que guardem ela. Muitas vezes a gente gasta, estou falando de padrão de vida, com algo com dinheiro, algo que não é importante para a gente, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que não nos amam. Então, esse é o lado ruim ou não tão interessante do meio que a gente vive, que é algo comparativo o tempo todo. Por maiores ou menores momentos, nós somos seres sociais, nós somos seres que vivemos em comunidade, e é natural a gente se comparar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o padrão de vida que é adequado para a sua fase, o que realmente importa para você, o que realmente te traz alegria. E a maioria das coisas que trazem alegria não custam nada. Lembrar da necessidade de planejamento. Ou seja, tudo que eu vou... Claro, tem muitas coisas na vida que acontecem e escapam da nossa linearidade que a gente tem na nossa cabeça. A vida definitivamente não é linear. Mas tirando esses momentos outliers, a gente tem pelo menos a prerrogativa da gente se programar. Como? Primeiro ponto. Qual é a forma que você vai viver sua vida? Eu estou começando pelos custos, eu não estou falando de ganho, estou falando de custos. O que é aquilo que vai realmente trazer um bem-estar para você? Se perguntar para mim, sinceramente, eu brincar com as minhas filhas, ler um livro de domingo, 6 horas da manhã. Eu adoro acordar cedo e ler quando o sol nascendo. Faz um esporte cedo. Então, essas coisas que trazem tesão, valor para a vida, ela tem um custo baixíssimo, se não nulo. E a gente, muitas vezes, a gente fica se preocupando com tantas coisas, a gente vê gente morrer todo dia. A gente vê gente sofrer todo dia. E alguém aqui já viu alguém morrendo, dizendo, eu deveria ter trabalhado mais? Eu deveria ter ganhado mais? Então, a importância de você ser frugal, de você gastar com aquilo que necessariamente é importante e é adequado para você. Aqui é um livro que eu sugiro, que é o Milionário Morolado, que eu acho sensacional. É uma pesquisa de 2 economistas que eles pegaram americanos. Foi na década de 90, eu esqueci agora o período. Americanos que não ganharam dinheiro por herança e que ajuntaram ao longo de uma vida profissional o equivalente a $1 milhão. Base de dados, eles saíram da Receita Federal Americana e entrevistaram aqueles que se propuseram a participar da pesquisa. Foi uma pesquisa isso, foi um PhD da Yale. E eles colocaram que o milionário mora ao lado e colocaram vários donos de pequenos comércios. Pessoas que não necessariamente são profissões que têm um ganho muito grande, mas sim um ganho suficiente, mas com um gasto que é proporcional àquilo que realmente traz benefício e traz felicidade para cada um.
tem um capítulo só sobre médicos. É aquele capítulo que você não sabe se você ri ou se você chora. Lembrar a importância de você ter os aportes, a constância, a disciplina. São pessoas que, mesmo poupando pouco, são pessoas que, com o tempo, conseguiram construir um patrimônio bastante significativo. Eu já vou falar isso, mas vou antecipar. A gente fala em 3 variáveis em construção de qualquer patrimônio. O aporte que você faz, quanto que vai render, e o tempo. O tempo é a única variável que ela é exponencial. A variável tempo, ela é exponencial. Então, das 3 variáveis, o tempo é o que mais incide, segundo é aporte. E por que a gente só foca em rendimento? Qual jornal que você não pega, ou qualquer rede social, investimentos do mês, investimentos do ano, qual rendeu mais, rendeu menos? O mercado financeiro faz parecer muito mais difícil do que é gestão financeira. Fisiologia é muito mais difícil do que saber se organizar. Eu brinco que se organiza é muito mais difícil do que vocês saber se preparar. Então, o mercado, ele cria uma necessidade para te vender um produto ou um serviço. É muito mais simples. Tá? E chove literatura. A gente que gosta das coisas baseadas, chove literatura. Eu vou chegar no final e comento um pouco com vocês. E lembrar do tempo que eu comentei já. Bom, olha só um exemplo do tempo. Isso aqui é um comparativo de 27 anos, depois do colégio, de motoristas do Correio, da UPS, é o Correio, uma das empresas mais comuns lá nos Estados Unidos. Eles comparam alguma coisa. O primeiro que ele compara é um motorista do Correio trabalhando full-time americano, depende do estado, mas gira em torno de 40 horas, tá? Então, ele sai do zero, e ao longo disso aqui é o net income, então é o total que ele ganha, tá? E ele vai só subindo ao longo do tempo. Isso em 27 anos, ele chega próximo a 1,5 milhão. Tudo bem? Tudo dolarizado. Se o cara trabalha como os médicos, a carga horária média nos Estados Unidos também varia de estado para estado, mas ela é em torno de 68 horas, tá? É o quanto que ele vai ganhar, está aqui. E se ele pega o médico recém-formado, vocês sabem bem que nos Estados Unidos as faculdades são particulares, tem algumas bolsas que pode ser por esporte ou eventualmente uma bolsa por algum estudo, mas você sabe que eles saem pagando a faculdade, começa a residência, e depois que eles vão efetivamente ter o net income positivo, ou seja, que para de pagar suas dívidas para construir patrimônio. É um exemplo simples da importância do quê? Do tempo e da importância das dívidas. Tá? Um exemplo super simples aqui, comparando, pode ser qualquer comparação de profissões, mas aqui eles pegaram como base um motorista de correios com os médicos. Isso aqui é um dado que a Carolina do Sul divulgou. Paulo Nassar, não sei se vocês conhecem ele é um intensivista daqui e ele fez um survey num dos congressos brasileiros da AMIB, de terapia intensiva. E ele perguntou para as pessoas qual que era a carga horária que eles trabalham por semana. E aí a gente vai, que a grande maioria, em torno de 55%, de 40 a 60 horas. Você vê que não são poucos os que passam de 60 horas por semana. Pouquíssimos que trabalham menos de 40. Então, eu vou considerar uma carga horária em torno aqui de umas 60 horas como um norte para a gente entender, pelo menos no início da profissão, como carga horária de trabalho. Tá? Então, muito bem, eu peguei até 50, peguei menos. 50 horas por semana. Lembrar que em toda a contabilidade você considera o mês como 4,3 semanas, tá? Por conta dos quebradinhos. Esse é o 4,28, quem for bem exato. Se você tiver um ganho líquido por hora, em torno aqui de 160, um plantão em torno de uns 2 mil, essa a realidade mais ou menos aqui, mercado privado na cidade de São Paulo. Você vai ter um ganho médio que se aproxima de 35 mil, é o dobro da média do 1% mais rico. Ou seja, a gente tem a oportunidade de sair ganhando bem. O trabalho que eu fiz, eu mandei e-mail para uma galera, isso aqui está desatualizado, tá, gente? Isso aqui é de 2014, 2015, perdão, 15 para 16. Que eu mandei e-mail para várias sociedades, Sociedade Brasileira de Neuro, Sociedade Brasileira de Cardio, para a AMIB, que eles fazem esses surveys, para anestésio. Os valores oscilaram, obviamente, com o tempo, mas a grandeza se permanece, eu vejo no dia a dia com gestão. Você vê que, por exemplo, a gente sai ganhando, e se você ficar na assistência, obviamente, na mesma carga horária, se você permanece com o mesmo ganho. Olha a área sobre a curva do intensivista, nos primeiros 10 anos. Eu estou com 8 anos de formado, então eu lembro que quando eu estudei isso, realmente as coisas, você vê que ao longo do tempo as coisas se confirmam,
o empirismo mostra que a teoria ela se aproxima da realidade. Algumas outras especialidades clínicas, nefro, cardio, eles chegam na gente em torno de 10 anos, é o tal da maturar o consultório. Não sei se alguém aqui tem colegas, amigos, cônjuges que são dessas especialidades. Demora isso tudo, são grandes centros que as pessoas que responderam, então ela demora para maturar. Diferente que, eventualmente, quem já tem algum familiar, que tem clínica, tem consultório, termina a residência e vai para o interior, aí é outra realidade. Eu estou falando de nós, simples mortais, como, por exemplo, eu. Tá? E você pega, por exemplo, de clínica médica sem a clínica médica geral, ela fica um pouquinho abaixo. E outras especialidades, como a anestésio, ela subia muito mais do que hoje sobe. A anestésio é igualzinho a terapia intensiva. Quem tem amigos aí de anestesista, bem parecido. Conheço alguns contratos dos principais hospitais de São Paulo, a hora tá batendo, tá? Rádio é a mesma coisa. Eu lembro quando eu me formei na faculdade, em 2009, que a rádio, ela estava disparada. Ela, de novo, ela já está muito mais próxima. Rádio, anestésio e intensiva, como eu comentei com vocês. Especialidades cirúrgicas, uro e plástica, eu fui meio sacana, né? Uro e plástica são duas que já saem ganhando muito forte, principalmente se você consegue ter um grupo, você já tem um volume alto, principalmente um grupo que o chefe não fica com boa parte, então pelo menos um grupo que você ganha mais do que 50% do honorário. Então aí sim é a diferença que em 5 anos os caras acabam estourando. Então nós no mercado de trabalho, nós estamos na média, sendo que a gente é estável. Qual que é a mensagem disso? Intensivista ganha bem, não ganha mal. Ah, mas fulano, Beltrano, aí é comparativo. Tudo bem? Aí depende para onde você olha. Dependendo para você olhar, você pode ganhar muito bem. 1% mais rico do Brasil, por exemplo. Se você olhar para especialidades que não têm a ver com a nossa especialidade, aí fica difícil a comparação. Você está comparando banana com maçã. Nota. Essa diferença de ganho entre clínicos e cirúrgicos começaram nos Estados Unidos na década de 40. Todos, pela fragmentação do cuidado, tem um livro bem legal, até comentei com o pessoal esse mês, está passando comigo, com a Luísa e com o Elvis, tem um livro bem legal do Michael Porter, que é Repensando a Saúde, é um livro que eu recomendo para todo mundo que faz a residência de dependência e vai fazer gestão, para ter uma noção de sistema. E ele comenta isso, a diferença de salário entre especialidades clínicas e especialidades cirúrgicas. A fragmentação do cuidado, na década de 40 e 50, levou a essa diferenciação americana, e a gente, infelizmente, copia o que é bom e o que é ruim dos americanos, e a gente trouxe esse modelo. Você vê que, por exemplo, países europeus e asiáticos, eles têm uma realidade não tão parecida, tá? Em termos de magnitude. Então, especialidades clínicas, nós saímos, e lembrem sempre disso, área sobre a curva. Tenham bastante disciplina e tenham bastante prudência nos primeiros 5 anos pós-residência. É aí que vai virar a chave. É aí que vocês vão ter a oportunidade de depender menos da venda do seu tempo. Tá? E eu vou falar sobre isso agora. Existe a árvore do dinheiro? Existe. Só que ela leva tempo, leva paciência. Você tem que, para você plantar essa árvore, você vai demorar década. Como que funciona isso? Lembrar, gente, capital vem do trabalho, seu trabalho vem do seu tempo. Nós vendemos o nosso tempo. Nós só temos 24 horas de dia. Então, você não escalona o que você faz. É diferente, por exemplo, de negócio, de business, que você está em casa, você tem várias pessoas que tem, no seu trabalho geram renda para você. Então, assim, eu sempre falo, enquanto você não estiver ganhando dinheiro dormindo, no plantão não vale. Dormindo, tome cuidado, você tem que ter, aos poucos, o cuidado de gerar ativos, não passivos. Eu já vou falar sobre isso. Seu capital vem do seu trabalho. Se a gente não se organizar para o seu capital vir do seu próprio capital, você vai continuar vendendo sua mão de obra o resto da sua vida. Qualquer intempérie, qualquer problema que você passe, qualquer vucu-vucu que rola na sua vida, você vai ter que aumentar a sua carga de trabalho para você. É aí que vem a sensação de insatisfação. Pô, eu estudei tanto. Pô, eu me dediquei tanto. Eu fiz faculdade, residência nos melhores lugares. Eu estou aqui tendo que me ferrar de sexta, sábado, domingo, feriado, final do ano. Então, você não tem colchão para isso. Você tem pouca forma de você se capitalizar, não ser vendendo sua hora. Então, não se esqueça, nós, dependemos do nosso tempo para a gente ganhar dinheiro. A gente precisa se organizar para do capital vir do próprio capital. Lembrem o conceito de investimento. Quantas vezes você vê propaganda, compra um carro, invista num carro? Ativo é aquela coisa que te dá um dinheiro. Um carro só vai ser um ativo se você for motorista de táxi ou de Uber. Imóvel só vai ser um ativo se você alugar.
Tá? Então, toma cuidado. Ativo, investimento é igual ativo. Ativo, ele gera dinheiro para você. Não estou dizendo que não tem que ter passivo, não é isso. Mas tome cuidado os passos que você vai ter. Tome cuidado se você precisa daquilo, se é o momento para a tua vida, na sua organização. A tua casa é um exemplo. É um raciocínio puramente subjetivo. Porque financeiro, você vai demorar, quiçá não vai ter casa. É muito mais subjetivo. E eu falo por mim. Durante boa parte da minha vida, eu não quis ter casa, apartamento, etc. Quando minhas filhas nasceram, começa a vir o subjetivo. Poxa, nosso câncer gosta tanto daqui. E é a vida, e ok. Mas a gente precisa se preparar para isso. E não se iludir. Não ir pensando, vou comprar um carro, se eu precisar de uma coisa, eu vendo. Não, o carro, com os anos, ele vai perdendo valor. Ele te dá gasto. IPVA, que eu acabei de citar, seguro, manutenção, às vezes uma ralada, uma batida aqui a colar, você compra por 50 e vende por 30. Fora a perda de capital, fora a correção monetária. Então, o carro definitivamente não é um ativo. Apartamento, se você mora nele, não é um ativo, e assim por diante. Então, toma cuidado com isso. Tá? O mercado tenta vender para você um passivo como um ativo. Investimento, a palavra soa, né? Aquela música para os seus ouvidos, né? Não necessariamente que elas são. E não tem mágica, gente. Vocês querem estar em qual lado da balança? Banco, ele simplesmente pega o dinheiro de pessoas e empresta para pessoas e para empresas. Você acha? Então, ele faz isso com diferença de taxa, que chama de spread. Não sei se você já viu isso alguma vez na vida. Então, eu pego o teu dinheiro, que eu te dou, sei lá, 1% ao mês, pega aí um CDB, que está dando 12% ao ano, a gente está gerando próximo disso, a Selic, eu chego nas letrinhas, está 10,5%. Mas para a gente facilitar nosso raciocínio, ele pega teu dinheiro ali, 0,8%, 1% ao mês, empresta para alguém, 3% ao mês, eu estou sendo bem bonzinho, pega cartão de crédito no estouro que é. Tá? Então, é daqui que ele tira o lucro. Você tem que saber qual lado que você quer estar nessa equação. Isso, se não for uma situação de urgência e emergência, isso vai ser sua escolha. Não adianta depois a gente reclamar. É esse o alerta. Qual lado você vai querer estar? Pô, Deus o livre, uma doença, alguma coisa que impactou, puxa, lamento, aí você vai ter menos opções de escolha, mas em termos de estruturação, de escolha, de livre-arbítrio, saibam sempre disso. Independente de discussão política, tá? Independente de viés político, direita, esquerda, é o mundo como ele é. É um suco de realidade, é isso. Tá? Muito bem. O que eu preciso fazer? Eu entendi, achei interessante o conceito, faz um certo sentido o que você está falando. Tem um acrônimo que eu acho que eu gosto, é o WISE. Não tem muito... É constância, disciplina. É trabalhar, investir, cuidado com segurança. Vai curtir a vida, que a vida é uma só, até onde a gente sabe, né? Independente de religião de cada um, a gente sabe que é uma só. E não construir patrimônio através de financiamento, exceto em alguns momentos pensando em casa, em apartamento, em imóvel próprio, dependendo da circunstância, pode ser algo positivo, juntando o objetivo com o subjetivo. Tá? É o único porém, que qualquer livro que você lê, ele sempre põe isso, porque, cara, é difícil ter um julgamento objetivo, racional, financeiro para tudo que você vai fazer na sua vida financeira. Então, é só para a gente não se iludir, mas tomar a decisão de forma bastante consciente. Quando eu falo segurança, eu falo em seguros. Eu falo em seguro de afastamento temporário, invalidez temporária, seguro de invalidez permanente, Deus o livre, acontece algo grave com cada um. Eu falo seguro de vida, principalmente para quem tem dependentes. Tá? Quando eu falo dependentes, é alguém que necessariamente, na sua falta, pode ter uma penalidade financeira, seja filho, que é o mais óbvio, ou eventualmente até um familiar que dependa de você. É o conceito de dependente e potencial dependente. É o seguinte, se Deus o livre acontece alguma coisa, sei lá, com meus pais, será que algum irmão pode depender de mim? Algum sobrinho? Se a resposta for sim, você tem um potencial dependente. Cuidado, isso aqui quebra pessoas, quebram famílias, tá? Vamos lá. Os três variáveis que eu comentei com vocês já. A gente foca muito em rendimento, mas a gente não pode esquecer de aporte, constância, gente. Constância. Não é... Você já viu aqueles, não sei se meme ou se era videozinho no Instagram, não é para ficar oscilando, é constância. É constância. É mês sim, mês também, tá ali, ó. Tem. Pensar você como anual. Lembra que eu comentei? Pô, início do ano tem IPTU, IPVA, matrícula da escola das crianças. Tá bom, mas eu tenho que programar tudo que eu vou guardar ao longo do ano. Daí o racional de vou pensar-se como uma empresa de fluxo de caixa anual.
Esse que é o balanço, né? Toda vez que você ouve o balanço de uma empresa, é sempre anual, o balancete que é trimestral. Então, o balanço que você tem que fazer das suas contas é, cara, eu vou fazer um aporte que os livros falam que pelo menos 10%, mas com essa realidade aqui, os primeiros 5 anos da sua carreira, pelo menos 1/3, e eu vou me programar para o ano. No começo do ano eu não consigo, mas depois eu recupero ao longo do ano. Daí a importância de pensar esse anual. Então, o aporte com o tempo, esse aqui que é o mais importante. A gente só fica ouvindo literatura, coisa para venda e jornal sobre rendimento. O mais importante está aqui. Tá? Então, frisem bem isso. Por que eu quero dizer isso? Porque é o seguinte, tem alguns bancos de dados, vamos direto então, tem alguns bancos de dados que vou mostrar para vocês. Aqui é o retorno cumulativo nos Estados Unidos e na Inglaterra, na Grã-Bretanha, de classes de asset, que é ações, em termos nominais, ou seja, eu não estou considerando inflação, e também em termos reais. É um período pequeno aqui, ó, 1900 a 2020, estou falando de 120 anos. Isso aqui é banco de dados robustaço dos Estados Unidos, tá? Então é finanças baseadas em evidência. Ó, Estados Unidos, em termos nominais, aqui, e em termos reais. O mais escuro são equities. Equities são ações. Olha só o tanto que ela vai crescendo ao longo do tempo. Bonds, com 5% ao ano. Pode ser tesouro direto, que muito possivelmente algum de vocês ou inveja já ouviu falar. Olha o crescimento dele. Olha a diferença. 382 para 69 e 754. Olha a diferença. Dos que são, como se fosse um tesouro direto de curto prazo, tá, deles, 3,7 ao ano, sendo com uma inflação de 2,9. Quando você põe em termos reais, fica mais discrepante ainda a diferença. Isso aqui é quando eu puser $1 aqui em 1900, quanto que eu teria em 2020. Tá? Por isso tem um 1 aqui. Tá? Onde que eu quero chegar? Independente do que cada um lê, independente do que cada um acredita, independente do que cada coaching fale para vocês, literatura. Dados, banco de dados. Tem muito livro que mostra isso. Como que se ganha dinheiro ao longo do tempo? Investindo em business, em negócios, em ações. Pô, Aldo, eu não gosto, eu gostaria que todo mundo fosse dono do seu meio de produção, esse negócio aí tá muito de direita para mim, não tô curtindo isso. Cara, você dá trabalho para as pessoas, você gera renda, não é nada que desvalorize o que você está fazendo. Como que é a gestão da empresa, aí você escolhe, tem ESG, aí você pode ir para esse lado. Cara, não quero investir em arma, não quero investir em petróleo, legal. Aí você vai afunilar naquilo que você quer eventualmente investir, levando em consideração os seus valores. Mas, em termos de negócios, tem muito negócio bem interessante com impacto positivo social, econômico, que você gera renda e gera emprego. Então, às vezes a gente fala muito de... A gente politiza um debate que não é para ser politizado. É algo muito mais de meio de produção no mundo que a gente vive. E ações é um grande exemplo disso. Eu, por exemplo, eu gosto de ações, sempre gostei, eu não compro nada com arma. Taurus, por exemplo, não gosto, não é a minha vibe. Eu não quero, eu costuro, eu não abro. Então, assim, aí vai do meu viés político de investir naquilo que faz sentido para mim. Eu quero botar meu dinheiro em algo que tenha um impacto positivo na sociedade. Aí cada um escolhe as suas ações. Muito bem. Aqui é o mesmo raciocínio em relação à Grã-Bretanha, em termos nominais, em termos reais, sempre mostrando a diferença brutal de aumento ao longo do tempo, quando você está exposto a ações e exposto a negócios. Tá? Aqui é um quadro de retornos reais anualizados, comparando equities e bonds, então ações e títulos públicos. Tá? Isso aqui também no mesmo período de 1900 a 2020. Olha só a diferença que tem em relação às ações. Então, isso aqui, esse acúmulo que dá esse gráfico gigantesco. Então, não tem como pensar na construção de patrimônio sem pensar em ações. Qual percentual? Aí vai embora. Tá? Eu gosto muito de ir para a literatura. O que a literatura mostra? Cara, primeiros 5, 10 anos que a gente vai ter de construção, você tem um tempo pela frente, você tem a tolerância ao risco, um percentual bem alto de ações, a quem a literatura mostra mais de 90% em ações. Tá? E aí vai. Aqui é um exemplo, eu falei, né, pô, você está falando dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Brasil. Aqui é um retorno do Bovespa, 97,21. Lembrar que os dados não eram auditados antes de 97. Os Estados Unidos eles são auditados desde 1892.
Aquele gráfico é 1900, coloquei para vocês. Então, os nossos dados auditados são recentes. Então, aqui é um retorno anualizado em relação a ações, cadê, ó? Aqui, Ibovespa, com dólar ou deflacionado. Você vê que ele tem essa correlação, ó. Os dois, eles andam juntos. Se você for pegar um Ibovespa dolarizado, ele acaba tendo mais picos por conta da flutuação cambial, é só isso, tá? E o que você espera acima da inflação? O que é que no Brasil se mostra nos dados de 97 para cá? Ações, 6 a 7% acima da inflação ano, mais ou menos. Imóveis, um pouco acima da inflação. Deu um estouro imóvel recentemente, mas estou pegando num horizonte um pouco maior, tá? E Brasil, eu estou falando de 3 com 21, 24 anos. Renda fixa de maior risco, ele está bem próximo de imóveis. E renda fixa de menor risco, ele está um pouco mais baixo. Quando fala de risco, aquelas agências de rates, etc. E aqui vem outro ponto para passar para vocês. Eu acabei de defender ações. Agora eu vou defender o que não fazer? Ainda não. O que não fazer? Não invista reais para ganhar centavos. Invista centavos para ganhar reais. Tal banco está dando 130 do CDB, 150 do CDB. Não existe mágica. Você tem dois amigos. Um cara que é certinho, paga tudo na hora, o cara você foi no aquário, te emprestou para um pão de queijo, um café, no dia seguinte ele te procura ansioso para te pagar. Você tem um outro amigo, vai na balada, enche seu saco, pega um monte de coisa, você paga o Uber toda vez para ele, e o cara tá devendo aluguel, morou com você durante uns meses, aí foi para outro aluguel. Qual que é a percepção de risco para você for emprestar para os dois? No primeiro, seria o risco menor do que no segundo. Então, a percepção de risco tem a ver com a trajetória de honrar as dívidas. Quem te oferece mais é porque tem maior risco, não há segredo. Então, assim, cuidado com essas plataformas, XP, BTG, de CDB, Banco Pan. Cara, na hora que quebra, você perde simples. Alder, mas tem o fundo garantidor de crédito. Isso é feito para o sistema não quebrar, não necessariamente você receber o seu de volta. O último dado que eu vi foi de janeiro desse ano, que o fundo garantidor de crédito, aquela coisa até 250 mil por CPF, por instituição, ele era o suficiente para bancar passivo de empréstimos de 4% do sistema. Então, ele é feito para o sistema não quebrar. Muitas pessoas entram na justiça e esperam um tempão para conseguir ter de volta. Tá? Então, não necessariamente é feito para você. E as pessoas vendem isso como um porto seguro, né? Fica tranquilo, se o cara não te paga... Tá vendo que a facilidade, tome cuidado. Fica tranquilo, tem fundo garantidor de crédito. A gente vê sempre instituições quebrarem, mesmo com nota de ratings positivo. A quebradeira que teve nos Estados Unidos, de imóveis, em 2015? 2009, os principais bancos de fomento, de financiamento, de financiamento imobiliário, eles tinham ratings altíssimos. Até antes de quebrar, tem até um filme no Netflix que fala sobre isso, que se agora você vai lembrar... A Grande Aposta, não é? Você vê que assim, até poucos dias antes, os caras não pescavam isso. Então, cuidado com percepção de risco, é uma coisa bem subjetiva, tem muita fraude, os caras passavam uma grana para a agência manter o AAA lá para ser, então não acreditem nisso. Tá? Infelizmente, o sistema é extremamente corrupto. Aqui é um rendimento de patrimônio, mostrando algumas variações, e aqui é S&P americano. Você vê que, também desde 1900, todos os dados que eu estou dando para vocês têm esses 120 anos. E aqui é um horizonte um pouco menor, que é de 30 até 20, são esses 90 anos. Você vê que essas oscilações, dependendo do jeito que você olha, quando você olha de longe, elas são bem menores, né? Ela tem uma tendência grande, aqui a grande queda lá de 29, a queda da Bolsa. Aqui, que vocês me lembraram agora, foi 2008, 2009, estava confundindo as datas. Então, assim, quando você olha de longe, a tendência é de alta. Agora, quando você olha mais de perto, você vê os trade downs aqui, ó, tá vendo? As várias quedas que tem. E tem até um conceito que já foi estudado, que é o daily dollar average. Tem gente que fica esperando as oportunidades e tem gente que investe mês sim, mês não. O correto é mês sim, mês não, porque na hora que vai estar na baixa, você vai estar lá pondo.
Na hora que tá na alta, você continua, pô, tá caro, tá ótimo, mas eu não sei quanto é que vai ficar mais caro. Quem falar, estão falando que a Amazon tá cara desde 2010, ela não para de subir. Então você não pega depois. Então o importante é constância, de novo, sabe? É essa paciência que a gente precisa ter. Agora, eu tô tranquilo, eu tenho meu CLT, que eu me dá segurança, e o que eu precisar vai ter. Então, eu acho que você entendi o que você falou, mas meu, eu tô tranquilo aqui ganhando meu CLT. A gente acabou de passar por uma reforma da Previdência, que aumentou a idade mínima de 55 para 62, 65. Nossa geração, quem tem aí 30, 40 anos, muito possivelmente vai passar de 70. Por quê? Olha só os números. Isso aqui é resultado primário do setor público. Isso é tudo Brasil, tá? Esse dado é de agora. Os dados consolidados são até 2023, que 2024 é uma estimativa, daqui para cá é estimativa. Então você pega 2015, negativo, 2016, negativo, e aí vai. Teve o tombo da pandemia, depois reergueu, mas é negativo. Olha a dívida bruta do governo. Veio em torno aqui de 50%, 60% e vem explodindo. Aqui, de novo, o viés da pandemia. Então, vem explodindo. Nós somos um país que nós gastamos muito e mal. Então, para quem pensa em previdência social, CLT, toma cuidado. Rende pouco, pode ser que você vai ter acesso a esse dinheiro lá na frente, e o rendimento da tua carteira é muito baixo, é muito pequeno. Tá? Não chega a 3% ao ano nominal. Ou seja, perde-se dinheiro ano a ano. Isso no nosso modelo de previdência. Não sei se vai mudar um dia, é o que nós temos. Então, toma cuidado com essa incerteza. Pô, Alder, mas, cara, pô, tô noiva, quero engravidar logo, sabe? Tô terminando a residência, eu quero ser mãe, eu quero ter minha licença maternidade. Eu sou um defensor de licença maternidade e paternidade iguais. Eu acho que a gente deveria a gente erra muito em penalizar nossas queridas mulheres com isso. Existem seguros para isso. Baratos, 200 por mês que você coloca, você consegue, você vai pagando, e qualquer tipo de licença que você tiver, você continua sendo remunerado com o salário que você pode escolher. Um que eu fiz da Mongeral, tem Icatu, Mongeral Aragon, a própria Prudential, tem vários seguros, 200, 300 por mês, que você vai colocar, e você consegue manter tua renda, 15, 20, depois, vou ter uma licença maternidade, até paternidade, existe já isso, essa figura em Seguros Brasil, e, cara, na hora que meu filho nascer, eu quero parar de trabalhar e vou ficar 6 meses com meu filho em casa. Tá? Então, ou, eventualmente, não só numa coisa boa, né, de filhos, mas eventualmente num momento de doença, seguros, como eu disse agora, invalidez temporária, invalidez, Deus o livre, permanente, tem seguros que pagam a renda hospitalar por dia, depois do 3º ou 5º dia, depende da pólice, ele te paga lá, sei lá, quanto você faz, 600, 700 por dia que você ficar hospitalizado. Então, nós temos que nos organizar de acordo com o vínculo empregatício que cada um achar interessante, mas é importante ter, quem tiver o pé no privado mais para frente, ter a oportunidade de estudar e ler sobre seguros. Todo e qualquer tipo de seguro, quando estudado por minúcias, ele é pelo menos igual, se não superior, a banco de dados brasileiro, sendo que nós temos insegurança jurídica aqui. O teu contrato com a seguradora é a mesma, o teu contrato com o governo não. Se alguém conhecer uma pessoa que ia se aposentar por agora e de repente tem que trabalhar 10 anos a mais, vocês devem conhecer não só a vida pessoal, mas profissional, às vezes tem vários técnicos, enfermeiros, ia me aposentar agora tantos anos a mais. Imagina você estar nadando, a margem está ali, de repente os caras jogam a margem para lá, fala, acaba teu fôlego. Então toma cuidado com essa, e lembrar, felicidade, entre outras 1000 definições, é aquela conceito de você atender às suas expectativas de acordo com as circunstâncias que você se envolve. Então, felicidade conjugal, felicidade de amizade, felicidade profissional, qual é a expectativa que você tem, se você atende ou não aquela expectativa. Expectativa de aposentadoria é um exemplo. Então, gera um impacto muito negativo se você ficar jogando para frente. Eu estou mostrando esses dados para vocês, de novo, independente de viés, de governo que tenha, estou mostrando os dados que governo é igual incerteza. Tá? Bom, o que eu vou fazer então para isso? Cara, trabalhar, estudar e se desenvolver. É ser melhor a cada dia. Tem uma fábula que eu acho sensacional. É o seguinte: tinha um cara que foi lá, foi contratado para pintar um barco. E o cara estava pintando o barco. Quem contratou ele foi um caseiro, então não era o dono do barco. Falou, meu, o dono do barco pediu para pintar e
Ele foi lá e pintou. E na hora que ele estava pintando o barco, ele viu que tinha um furo no barco. Ele foi lá, consertou o furo do barco. Não contou para ninguém, falou, fiz o meu melhor, entregou de volta para o caseiro. 2 dias depois, o dono do barco entra em contato com ele. Na hora que vê, dá um abraço apertadíssimo nele e entrega uma mala cheia de dinheiro para ele. Fala, peraí, o que eu fiz? Esse barco, o dono do barco falando, esse barco tinha um furo. Eu não contei isso para ninguém. E no dia seguinte que você pintou, as pessoas mais importantes para mim pegaram esse barco, eram os meus filhos. E quando eu fiquei sabendo, eu entrei em desespero. Eu achei que eles fossem afundar no barco. Eu estou dando isso porque você fez mais do que foi pedido. Façam mais do que é pedido. Se desenvolvam, sejam diferentes. É assim que você destaca. Está num serviço, não só por questão de mercado, de dinheiro, não é isso. Tesão, sabe? Você é aquela pessoa que faz mais e vai, sabe? Entrega mais. Porque as pessoas percebem isso. Quem está do seu lado percebe. Nós somos movidos a momento. Não tem um dia que você levanta a cama e fala, puta que pariu, eu não tô saco, não tá legal, tô meio cansado. Amanhã vai fazer um fraco no cão, né? Tá mó frio. E tem dia que você acorda, poxa, vamos lá, o dia é legal, quero dar então, a nossa motivação é Olimpíada. A motivação, tem dia que você produz pra caramba, tem dia que você não produz. Mas tenta ter que a média seja o seu melhor. Principalmente que a gente envolve vidas, envolve pessoas. A gente não está falando aqui de números mais, falando de um pai, de uma mãe, de um irmão que você devolve para a sociedade. Mas isso tem um impacto também para você. Eu acredito muito em energia, cara. Depende, sabe? Faz o bem, as coisas voltam, se desenvolva. Aí você vai ser convidado para outro lugar, sabe? As oportunidades aparecem. Se você vai ter nessa organização financeira que eu estou sugerindo que vocês estudem, repense seus custos. Cuidado com o padrão de vida, principalmente início de profissão. Cuidado. Quantas pessoas que você olha para e fala, caraca, tudo isso, a pessoa ganha igual ou até menos. E não é o mais importante isso. Para muitos aqui não preciso nem dizer isso, mas não é o mais importante. Aperfeiçoa seus gastos. Uma tarefa para cada um. Pega lá teu boleto de cartão de crédito, teu extrato do banco, vê se seus gastos te trouxeram felicidade. Se já estava conversando, eu tenho uma filha de 6 e uma de 8. Eu estava conversando com as minhas filhas sobre viagem. E um lugar ou outro a gente foi e tal. E as duas, elas lembram de coisas simples. Papai, o que eu mais gostei na viagem foi de pular onda, foi de fazer castelo. Você está aqui na Praia Grande, você está no Caribe, é o mesmo. E às vezes a gente acha que tem que ter o Caribe e a gente pode ter uma Praia Grande do lado. É uma coisa simples. Aperfeiçoa seus gastos. Vê se aquilo te traz felicidade. Tá? Então, seja sincero consigo mesmo o tempo todo. Tira a sociedade de você. Aí que seja verdadeiro para você. Pense dentro de você. O que te traz felicidade? Poupe. Tenha regularidade. Estude. Economia é ciência, gente. É dados, é banco de dados. Não é opinião, não é coach, não é Instagram, não é curso. Vem cá que eu vou te oferecer aposentadoria em 5 anos. A vida não é assim. Vocês sabem bem. É interessante que na Finlândia, olha só como é que os caras já estão lá na frente. As crianças, que no ensino fundamental deles, crianças entre 10 e 12 anos, eles têm matéria para identificar fake news ou coisas de acordo com matemática simples. Fala, isso aqui... Então, como identificar que estão te vendendo banana ali, cara? E a gente sente isso, mas a gente é motivado por N fatores, alguma vulnerabilidade que você está, enfim. Aplique em coisas que geram valor. Gerar valor é o seguinte: eu não estou dizendo para colocar 1 e tirar 1,10. Se não, pega o dinheiro e vai curtir a vida. Eu estou falando para vocês estudarem, colocar 1 que vira 60. Isso é multiplicação. Isso vale a pena você se privar de algo no começo. Você já ouviu falar daquele teste do Mushroom? São as crianças da década de 60. Não ouviu falar o teste do Mushroom? A gente põe no Google, não sei se passa aqui, depois a gente pode pôr. É o seguinte: as crianças fizeram uns testes da década de 60 e 70, psicólogos estudando motivação. E aí puseram umas crianças, tem vídeo disso. É sensacional. Vejam, tem no YouTube. E eles acompanharam essas crianças e recentemente entrevistaram elas. Tinham, 10 anos na ocasião vendo pelo vídeo, hoje tem mais velho que eu, 50, 60 anos. E aí fizeram o seguinte: eles deram um mushroom para cada um. Tadinhos. E aí eles saíram da sala. Falaram, se você não comer agora, na volta eu te dou mais um. E saíram da sala. Cara,
É sensacional o vídeo. A criança fica olhando, tem umas lambidinhas no manchon, assim. Você vê que a criança está sofrendo para não comer o manchon. E aí eles acompanharam aqueles que não se renderam ao prazer imediato e aqueles que se renderam ao prazer imediato. Tudo bem, somos pessoas, não sei se é certo ou errado, porque é difícil, vai contra a nossa genética. Eles acompanharam ao longo do tempo, cara, em termos até de inserção no mercado de trabalho, ganho, e viram diferença significativa disso. É um estudo pequeno, com 20 pessoas, nem sei se a parte da matemática está certa, mas é interessantíssimo ver até o follow-up que eles fizeram das crianças em relação até a essa postura de conseguir segurar a ansiedade do curtíssimo prazo, pensando em geração de valor ao longo do tempo. Investir é isso, é abrir mão daquilo que não necessariamente traga felicidade. Se uma coisa que traga felicidade, vai lá e faça. Mas faça por você, não pelos outros. É a frase que eu comentei. Não gaste com coisas que não são necessárias para você, coisas que vocês não precisam, com dinheiro que vocês não têm, às vezes financia para comprar um carro, para agradar pessoas que estão um pouco se fudendo para vocês. Perdão, eu estou bem palavrento. Então você vai impressionar teu vizinho, pô, impressiona teu cônjuge, impressiona teu filho, tua mãe com atos, e coisas simples, aquilo que eu estava falando no início. Não às vezes o mundo ele fica muito mais complicado do que ele deveria ser. Lembrar de capital produtivo, tá, gente? Lembrar de investir, vocês precisam de renda passiva, coisas que geram renda para você. E aí, como você vai construir seu portfólio, aí é outra história, mas é o seguinte, como que eu começo? Tá bom, eu entendi, achei legal, tô motivado, tô aqui, como é que eu começo? Cara, você precisa saber como é que você gasta, primeira coisa. Como você vai fazer isso? Ou, sei lá, pegar suas faturas, seu extrato e ir atrás. Tem vários aplicativos. Tem aplicativo que até você, eu sou meio bicho do mato, eu não boto muita fé na segurança, mas tem aplicativos que você até sincroniza com o seu cartão e ele já dá para tudo pronto para você. Bom, então, antes de você ser um investidor, você precisa ser um poupador, você precisa ter domínio dos seus gastos, para você ver seu delta, quanto que você consegue poupar, para você, ao poupar, depois você aprender a investir, você tem que estudar, é coisa de década. Vocês não estão aqui para sair do mercado de trabalho depois de 9, 10 anos, fora quem fez R+, fora quem fez outras especialidades? Olha lá, uma década para te colocar no mercado de trabalho. Você acha que gerar um patrimônio também não depende de tempo? É décadas que eu estou falando. Paciência, disciplina, estratégia, do grego estratégia, lembra? E aí você começa por onde? Ó, Alder, cara, eu fui ver, teve um mês que eu gastava um pouco a mais, um pouco menos, você me falou para ver em relação ao ano, né? Em relação a quanto que eu gasto, você gasta, que eu gasto no ano, e eu sei quanto eu gasto no ano. Ótimo, divide por 12, veja seu gasto anual mensalizado, aí você divide por 12, aí você tem seu gasto total. Ah, Alder, sei lá, eu gasto por mês 8 mil, vai, que seja. Então, esse vai ser seu X. Esse vai ser a base da sua construção de patrimônio. Com esse teu X, você vai fazer um negócio que se chama reserva de emergência. Primeira coisa que você vai fazer. É a única coisa que eu vou dar a receita, porque o resto varia de acordo com o que cada um acha melhor. Mas aqui é imprescindível. É a mesma coisa que tem que saber ler, para depois entender o que você está fazendo. Aqui a gente está aprendendo a ler. Reserva de emergência. Quanto? Por onde você lê, fala de 4 a 12 meses. Depende daquele conceito inicial que eu falei em termos de dependente. Se você tem um dependente, um potencial dependente, mais próximo de 12. Aí vai ver a paz que vai trazer para você. Eu tenho paz, tendo 12 meses, eu posso parar de trabalhar um ano e 12 meses está guardado. Desde que acontece uma coisa, ou sei lá, dou uma burnoutada, falo, não, vou ficar um ano na praia brincando com as minhas filhas. Você tem segurança. Você tem segurança para tomar atitudes, tem segurança para suas opções. Não é aquela coisa de angústia, de puta, aconteceu uma coisa, quebrou, eu preciso consertar, não tenho dinheiro. Começa por aqui, reserva de emergência. Pô, mas vai demorar. Se eu estou falando de, 6, 8, X, nesse exemplo o X é 8, né? Eu falei? Estou falando de 50, 60, 70, 80 mil, Aldo. Sim, às vezes demora anos para você ter sua reserva de emergência. Mas você precisa ter uma base forte, a base começa por aqui. Onde você coloca? Aí abre o leque. Há quem defenda pura e simples poupança, há quem diga. Eu gosto de um CDB clássico de um banco grande, pode ser, ou fundo DI, pronto. Vocês sabem essa sopa de letras? Vamos lá, primeira delas, Selic. Selic é até um acrônimo, que eu já esqueci agora, que era alguma coisa de liquidação, e um dia eu já li até para trazer para a galera, e depois eu lembro. Mas Selic é um acrônimo
que é uma taxa referencial. Tudo começa com a Selic. Terceira, quarta-feira do mês, de fevereiro a novembro, o Banco Central se reúne e fala o referencial. A gente não tem vários referenciais na vida? PM de 65, quem disse? Temperatura 37,8. Quem disse? É só porque é 100 Fahrenheit. Não sei se vocês sabem disso. Febre 37,8 é 100 Fahrenheit. Luiz Pasteur, lá atrás. Então, é tudo referencial. Eu, com 37,5, eu tô morrendo lá no sofá. Então, não tô com febre, mas eu tô morrendo. Então, assim, tudo é referencial. Então, a Selic é referencial para balizar todo tipo de empréstimo, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Em cima disso, você vai ter o CDI, que é quando as instituições emprestam uma das outras. Certificado de Depósito Interbancário. E aí o CDB que chega para nós, é o Certificado de Depósito Bancário. Então, você vai investir num CDB, pessoas físicas, que é 100% do CDI. Tudo bem? Aí pode ser por um banco grande, que aí vai tomar cuidado, pode ser pelo Tesouro Selic, outro exemplo. Cuidado com o Selic, ele também oscila um pouco, tá? Ele tem uma percentual do cálculo dele que é variável, você pode até perder um pouquinho ou deixar de render, mas, enfim, são poucas as situações que acontece isso, mas tem. Ou um fundo DI. O fundo DI, ele aporta em Tesouro Selic. Então, ele é muito próximo ao CDB 100%, só que com o risco não de uma instituição bancária. Risco governamental, que em teoria é menor. O governo consegue imprimir o dinheiro se ele precisar. O mais importante, taxa zero. Zero. Não aceitem menos de 100% de CDI com taxa zero. Tem várias instituições que têm isso. XP, BTG, a Easy Invest, que agora virou outra coisa. Tem vários. Ah, não, eu tenho a Nubank que me dá 130%. Cuidado com o almoço grátis. Você está falando da base da sua casa. Então, se é para começar com a base tem que ser bem sólida. Rocha. Rocha é igual coisas que são dificilmente vão quebrar. O governo pode quebrar? Pode. Olha a Argentina, a Grécia, um tempo atrás declararam o default. Pode. Mas o risco relativo é menor. Então, começa por aí. 100% CDI, instituições ou grandes ou tesouro, com taxa, sem taxa, tudo bem que a Selic tem uma taxa que você paga, mas ela é baixa, 0,2, 0,3, 0 por aí. Aí que você vai aportar, todo mês, vai pôr um pouquinho. Depois disso, você vai ter tempo, enquanto isso vai estudando. Você vai lendo, por onde? Aí cada um lê por um jeito. É tão difícil dizer aquilo que encaixa, né? Porque é muito pessoal. Você vai estudando, para depois você construir seu portfólio. E se vocês querem uma dica, a dica é a literatura. Olha o que tudo bem, o que é passado não garante futuro, né? Retornos passados não garantem o retorno futuro. Sim, mas pelo menos em qual classe de ativos que você começa. E para onde você vai olhar, depende do país, business dá mais dinheiro que outras classes. Então tem que ter uma fatia importante em ações. Uma outra coisa importante, eu não sei se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Isso aqui é fenomenal. Eu tenho uma conta, isso aqui, cara, guardem esse gráfico. Eu tenho uma conta e tem vários fundos e o meu gestor... O mercado tem conflito de interesse inerente. Eu fiz MBA em investimentos na IBMEC. Eu era um dos poucos médicos lá. Os caras faziam piada, dava raiva. Piada do que eles ofereciam para os clientes deles. Porque tem rebate. Parte da taxa fica com o cara que te indica. O cara tem boleto para pagar. Ele não é um cuzão. Não é. Foi meio rápido. Não é. Ele tem boleto para pagar. Mas o sistema ele tem um conflito de interesse inerente. Então ele vai jogar contra. Você acha que o teu gerente do banco, quem que vai dar dinheiro para ele? É o banco ou é você? Para quem que ele vai? Qual o interesse que ele vai defender? Do banco ou seu? Então é um sistema que inerentemente joga contra. E fundo independente de qualquer um. Não, exceto o fundo de reserva de emergência. Foi um fundo de gestão ativa. Nota, literatura de novo. É que a gente, intensivista é meio chato com isso, né? Eu gosto de que tem literatura. Brasil, em 10 anos, 94% de qualquer tipo de fundo perde para a inflação. Em 20 anos, 80% dos fundos quebram. Beleza? Alguém já ouviu falar do Warren Buffett? Era um cara que começou a investir na década de 50, um self-made man, que não foi ganhando herança nem nada, começou a vender latinha de Coca-Cola e comprar ações ou frações dos Estados Unidos, o mercado dele se compra frações de ação. Tá? O Brasil é unitário e lá tem frações de ação. Se alguém já investiu fora,
consegue ver, você consegue comprar 0,1% de uma ação. Bom, isso desde muito tempo, não sei desde quando. E aqui ele tem um fundo que é considerado, que é isso que gera valor para ele, ele sempre está entre os 3 ou 5 caras mais ricos do mundo, e ele tem um fundo que chama Berkshire Hathaway. Berkshire é o nome da cidade lá, de onde ele é. É o Rama, né? Ele tem um bairro que chama Berkshire. Bom, se eu colocar $1.000 investido em 65, e eles traçaram aqui até 2013. Lembra que a maioria dos fundos tem a famigerada 2% de taxa de administração? Lembra disso? Lembra da taxa de administração no primeiro ano? 2%. Olha o cumulativo. Olha em 50 anos quanto que você paga de taxa de administração. Fora performance. Lembra que vários bancos têm? Sei lá, passou de 20% do CDB ou do Ibovespa, vai ser taxado taxa de administração tanto. Taxa de performance. Então, você tem a taxa de administração para todo mundo, taxa de performance. Se ele fosse um fundo, se fosse um fundo, olha como é que funcionaria. Em quantos anos mesmo aqui? 65, 35, 50 anos. Ele teria se transformado em $8 milhões. Dos quais, 720 para você. E 7.280 para mim. Fundo no melhor fundo da história do capitalismo. Então, inerentemente, vai te quebrar. Não é para investir em fundo. Ponto. Acabou. Esse aqui é o Zap. Esse é o Zap. Porque, independente de onde você olhar, é o fundo com o maior rendimento da história do capitalismo. Dele. E tem o do Ray Dalio também, que é o All Weather Portfolio, que é a mesma coisa. Tem várias revistas que mostram o mesmo comparativo. Então, assim, fundo, seja gestão ativa, principalmente gestão ativa, ele vai tirar poder de você. Você é contra qualquer tipo de fundo? Não. Literatura de novo. Se é para investir em fundo, aí agora seria até o tema de uma outra aula, se vocês um dia quiserem. Fundo fora, moeda forte, ETF, Exchange Trade Fund, com taxa de administração baixa, 0,1% ao ano, 0,5% ao ano, e fundo de gestão passiva. Cara, eu venho de uma família que gosta de ativos. Eu sou um equity guy, desde criança. A primeira ação que comprei foi em 94. Eu ganhei uma bola de futebol e uma ação da Telebrás na época. Que era até um talão de cheque, assim. Impressionante como ao longo do tempo você vai vendo que o viés de observação, o viés de seleção, nós somos péssimos para tomar decisão, né? Nós, seres humanos, a gente é bom para ouvir, para acolher, para lamentar, para chorar junto, isso a gente é bom. Agora, para tomar a decisão, a gente é muito ruim. Então, assim, você tem que tirar toda a subjetividade do ser humano e deixar na mão de um robô pagando pouco. É isso que mostra, tem porrada de livro que mostra isso, se vocês um dia quiserem orientação, eu mostro. E aqui a função da renda fixa. A renda fixa, independente da fatia que vocês tiverem no portfólio de vocês, renda fixa é para diminuir volatilidade. É essa a função dela, não é ganhar dinheiro. É tornar ele menos volátil. Principalmente pensando em investir em ações, como eu comentei com vocês, que é o principal. Então aqui, a taxa de juros real contratada, esse aqui é um exemplo de um tesouro Selic, PCA. A gente dá uma taxa mais a inflação. Tá? A taxa de juros e o retorno. E aí vai. A inflação e o juro nominal. Você vê que, a depender da inflação que você tenha, você começa a partir daqui, 3%. A partir de uma inflação de 12% ao ano, não faz muito tempo que a gente teve uma inflação pós-inflação, 10% não faz pouco tempo, 10 aqui, Seu retorno está em torno de 3% ao ano, retorno real. Então, se a inflação sobe muito, você perde retorno real, porque o imposto é sobre o total. Você está fazendo imposto em cima de um retorno que é inflacionário. Então, você perde. Então, ela é simplesmente para você tomar cuidado para diminuir volatilidade. Essa é a função da renda fixa, não é construir patrimônio. O seu carro-chefe é sempre ações, como eu mostrei para vocês. E aqui é a mesma coisa colocada em gráfico. E aí ela se torna negativa. Então, o convite que eu faço é: construa a tua educação financeira. Invista o tempo que você entende ser necessário, para aqueles que gostam mais ou menos, mas é importante, para você se educar financeiramente. Ninguém vai fazer isso por vocês. Desenvolva suas habilidades financeiras, seja a forma de negociar, de gastar, o olhar, qual o momento apropriado para cada coisa. Aumente seu padrão de vida devagar, conforme a evolução dos seus ativos. Qualquer livro que você lê fala de pelo menos 2/3 do seu patrimônio ser ativo.
É difícil, mas essa é a proposta. Você não vai conseguir de uma hora para outra, ao longo do tempo. E seja um investidor, seja aquele cara que investe no mercado, você vai criar emprego, você vai... Bom, investir no Tesouro Direto, você está investindo para o governo federal. De novo, independente do viés de cada um, você está dando dinheiro para o teu governo empatar em qualquer área que seja baixa. Fora a emenda PIX aí, que é meio tenso. Mas empatar em áreas sociais. Você está investindo no teu governo, no teu país. Investindo em empresa, de forma indireta, você pode estar gerando renda para a população, você pode estar gerando emprego. E aquela empresa vai gerar emprego. Então, assim, você tem um impacto positivo. O que você vai escolher, de novo, volta àquilo que eu falei. É de acordo com o que você acha que é correto. Eu não invisto em tabaco, eu não invisto em arma, enfim, eu invisto em coisas que têm um impacto positivo. Isso é o meu viés. Cada um vai ter a reflexão de vocês. Bons estudos, bom trabalho, bons investimentos e tempo para curtir com quem vocês amam. Certo? É isso. Em Google, eu tem, né? Quer finalizar a gravação?